Capítulo 15. Psicodiagnóstico interventivo. A área da avaliação psicológica abrange uma das competências mais relevantes do psicólogo. Ela envolve a aplicação de conhecimento teórico no entendimento do funcionamento psicológico de pessoas ou grupos em relação a uma demanda específica de compreensão do comportamento. Para Utz, o termo avaliação psicológica é usado para descrever um conjunto de procedimentos que tem por objetivo coletar dados para testar hipóteses clínicas, produzir diagnósticos e descrever o funcionamento de indivíduos ou grupos em situações específicas. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, a avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com pessoas ou grupos de pessoas que, de acordo com cada área do conhecimento, requer metodologias específicas. Ela é dinâmica e se constitui em fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, com a finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do psicólogo, dentre eles saúde, educação, trabalho e outros setores em que ela se fizer necessária. Nesse sentido, existem diferentes tipos de avaliação psicológica, que podem ser classificados conforme o contexto em que ocorrem, por exemplo, nas empresas, nos hospitais, no esporte, no âmbito jurídico, nos DETRANs, nas orientações vocacionais, na clínica, entre outros. Segundo Cunha, a avaliação psicológica que tem finalidade clínica chama-se psicodiagnóstico. Para ela, o psicodiagnóstico é uma tarefa do psicólogo clínico e a única que lhe é privativa nos casos em que são aplicados testes psicológicos. Em seus primórdios, o psicodiagnóstico, derivado da psicologia clínica, sofreu forte influência do modelo médico que, em psicopatologia, objetivava estudar os sintomas e as síndromes psiquiátricas no intuito de confirmar hipóteses diagnósticas. Dessa maneira, o psicodiagnóstico orientava-se por um modelo sobretudo psicométrico e behaviorista. No entanto, com a contribuição crescente da teoria psicanalítica nesse processo, passou-se a valorizar o papel da subjetividade do examinando e o uso de observações e técnicas projetivas para estudar a personalidade, além de se enfatizar cada vez mais a relação psicólogo-paciente em seus aspectos transferenciais e contratransferenciais. Assim, além do aspecto manifesto dos sintomas, foi possível atentar para os seus significados latentes. Ocampo e colaboradores afirmam que os conceitos teóricos da psicanálise são úteis para a interpretação do material produzido pelo paciente em testes e entrevistas. Todavia, os demais aspectos da técnica e do método que fundamentam a relação terapeuta-paciente no referencial psicanalítico não são incluídos nesse trabalho tradicional de psicodiagnóstico, que se restringe fundamentalmente à investigação. Isso acontece porque uma importação mais extensiva da prática psicanalítica para esse processo implicaria a aceitação de certas condutas do paciente, como atrasos, silêncios e produções espontâneas que são incompatíveis com a aplicação dos instrumentos de exame psicológico conforme estipulada em seus manuais e publicações clássicas. Nesse mesmo contexto, de acordo com Ocampo e colaboradores, no setting avaliativo, ao contrário do terapêutico, não é bem-vindo o uso de intervenções, a não ser em situações de bloqueio do paciente, que o impeçam de seguir as instruções dos testes psicológicos. No entanto, mesmo em um processo de psicodiagnóstico tradicional, possíveis efeitos terapêuticos podem sobrevir no momento da entrevista devolutiva, mas eles são compreendidos como involuntários, uma vez que o objetivo principal dessa técnica gira em torno da transmissão da informação obtida por meio da aplicação e da interpretação das técnicas de avaliação. Mais do que isso, intervenções terapêuticas ao longo do psicodiagnóstico costumam ser consideradas perniciosas para o resultado final do trabalho. Compreendemos que é justamente por manter as diferenças de setting que o trabalho do psicodiagnóstico ficaria prejudicado. O psicólogo seria, então, obrigado a adotar uma postura de valorização daquilo que o sujeito faz em detrimento do que é, ou seja, considerá-lo como objeto parcial. Além disso, um paciente repete atitudes e condutas exatamente porque elas não foram anteriormente compreendidas. Foram observações dessa natureza que propiciaram o nascimento do PI, psicodiagnóstico interventivo, particularmente o de orientação psicanalítica, e que marcaram a diferença entre esse procedimento e o modelo clássico de avaliação da personalidade. A despeito da influência capital da psicanálise no surgimento do PI, esse método não se prende exclusivamente ao referencial teórico psicanalítico. Assim, ele pode ser realizado segundo outras correntes de pensamento, como a existencial humanista, e mesmo a partir de uma perspectiva psicométrica. Neste capítulo, contudo, iremos nos dedicar ao psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica, que tem sido nosso objeto de estudo há algum tempo. Origens do psicodiagnóstico interventivo. O PIOP é um procedimento que se fundamenta na prática da psicologia clínica. Tem por objetivo diagnosticar, entender e intervir na problemática do indivíduo, fazendo uso integrado dos processos avaliativo e terapêutico. Desse modo, caracteriza-se fundamentalmente pela concomitância da investigação e da intervenção. Isso significa que nesse método as intervenções já podem ser realizadas durante as entrevistas iniciais com o paciente e nas aplicações de testes psicológicos, oferecendo devoluções durante todo o processo avaliativo e não somente ao seu final. De acordo com Paulo, o PI pode ser definido como uma forma de avaliação psicológica subordinada ao pensamento clínico para a apreensão da dinâmica intrapsíquica,
compreensão da problemática do indivíduo e intervenção nos aspectos emergentes, relevantes ou determinantes dos desajustamentos responsáveis por seu sofrimento psíquico e que, ao mesmo tempo e por isso permite uma intervenção eficaz. Embora a proposta do PI seja relativamente recente, remontando aos anos de 1990, a transposição das fronteiras entre avaliação e intervenção não é em si uma novidade. Desse modo, ao longo de toda a história da psicologia clínica, já se constata o uso de testes projetivos com objetivos terapêuticos, ou seja, protótipos desse método de avaliação e intervenção. Nesse sentido, Morgan e Murray relataram que o teste de apercepção temática TAT poderia ser terapeuticamente útil nos casos em que o paciente não precisasse ou não pudesse levar a cabo uma análise completa. Em 1974, Belak retomou a ideia de Morgan e Murray, propondo que após a aplicação clássica do TAT, o examinador apresenta-se ao paciente uma cópia das histórias produzidas por ele e perguntasse o que pensava a respeito delas. A partir dessa experiência, Belak verificou que a resposta do paciente costumava ser a de que suas histórias seriam simples narrações, não relacionadas a si mesmo. Ele então comentava com o examinando já ter ouvido várias histórias diferentes a respeito dos mesmos cartões e por vezes, exemplificava sua afirmação, apresentando a ele certo número de temas distintos daqueles que ele havia fornecido às gravuras. A constatação de que as suas histórias eram diferentes causava forte impacto emocional no paciente, a ponto de tornar egodistônicos alguns aspectos do seu comportamento. A partir desse efeito, Belak explorava o material com o paciente, solicitando reflexões acerca dos motivos de suas histórias se diferenciarem das produções dos demais indivíduos. A leitura das narrações permitia ao examinador observar se existia a percepção, pelo paciente, de denominadores comuns a elas, temas, sentimentos, pensamentos, características dos protagonistas, entre outros, o que propiciava o surgimento gradual do insight. Assim, com base em fatores comuns que iam aparecendo, o examinador solicitava associações livres e, em seguida, discutia todo o material com o paciente novamente, utilizando as análises e interpretações indicadas. Para realizar esse procedimento, Belak recomendava que o profissional tivesse experiência clínica, uma vez que os princípios da psicoterapia aplicavam-se igualmente ao uso do instrumento. Em seguida, Freudenthal propôs a aplicação do teste de relações objetais, TRU de Philipson, fazendo uso de perguntas ao paciente e solicitando esclarecimentos para, logo após, realizar, junto a ele, assinalamentos e interpretações. Assim foram essas referências longínquas sobre o uso de intervenções no contexto da aplicação de testes projetivos que enraizaram, na maioria dos casos, as publicações científicas atuais sobre o PI, que tem uma diversidade de modelos de acordo com os diferentes referenciais teóricos adotados. No PIOP, as entrevistas e técnicas projetivas são utilizadas principalmente como meios de comunicação entre o psicólogo e o paciente. Dessa maneira, ele propõe uma mudança no modo de realizar o psicodiagnóstico clássico, que o leva a se distanciar dos modelos metodológicos positivistas e a adotar uma forma de trabalho que privilegia a relação entre os sujeitos e a compreensão do paciente. Nesse contexto, essa modalidade de avaliação terapêutica compartilha dos princípios do psicodiagnóstico compreensivo e das consultas terapêuticas de Winnicott. Fundamentos do psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica. O PIO pode ser considerado um herdeiro do psicodiagnóstico compreensivo, que tem como finalidade obter uma compreensão ampla e integrada do indivíduo, levando em conta as dinâmicas intrapsíquicas, intrafamiliares e socioculturais de acordo com o seu nível desenvolvimental. O psicodiagnóstico compreensivo é um procedimento clínico que busca dar sentido às informações colhidas, avaliando aspectos relevantes e significativos da personalidade, em especial o foco nodal latente que conduziu a um determinado sintoma ou sofrimento. Seu objetivo é alcançado por meio do contato emocional empático com o paciente. Para isso, o julgamento clínico do psicólogo no psicodiagnóstico compreensivo prima sobre as interpretações padronizadas dos resultados quantitativos dos instrumentos, o que faz de cada avaliação psicológica uma situação única para o profissional e para o paciente. Ele privilegia a utilização de métodos e técnicas de exame com base na associação livre, como entrevistas, observações, testes projetivos principalmente quando utilizados como formas de entrevista e procedimentos clínicos de investigação pouco ou não estruturados. Tais procedimentos e métodos permitem que a expressão da personalidade ocorra de maneira mais livre, proporcionando, assim, a apreensão da natureza singular do paciente. Em concordância com esses objetivos e com pressuposições e opções técnicas e metodológicas, a avaliação desses procedimentos, baseada na experiência do psicólogo, é realizada por meio da livre inspeção do material produzido. Essas características do psicodiagnóstico compreensivo são compartilhadas pelo PIOP, que acrescenta a elas o uso de intervenções de diversas naturezas, holding, perguntas, assinalamentos e interpretações, entre outras, ao longo do contato com o paciente, em acordo com a sua singularidade e condições de assimilação.
É por isso que o consideramos uma espécie de continuidade vertical, um descendente direto do psicodiagnóstico compreensivo. Além dessa consanguinidade com o psicodiagnóstico compreensivo, o PIOP também seria um aparentado das consultas terapêuticas de Winnicott. Esse autor constatou o papel da dependência que o bebê apresenta dos cuidados do ambiente, que são fundamentais para a constituição do seu psiquismo. Nesse contexto, Winnicott postulou a importância de avaliar, nas consultas terapêuticas que realizava com crianças, a qualidade do ambiente em que elas viviam para poder efetuar um diagnóstico completo em psiquiatria. Com isso, a avaliação da família nos atendimentos de crianças e adolescentes tornou-se de suma importância, pois era necessário contar com um ambiente desejável médio para encontrar e utilizar as mudanças que ocorrem no menino ou na menina durante a entrevista. Essa inclusão da família no atendimento da criança permitiria, ainda, mobilizar as capacidades reparatórias dos pais e ajudá-los a recuperar a confiança em seu papel e em suas funções, surtindo efeitos terapêuticos neles próprios. Essa participação ativa da família no tratamento dos filhos também faz parte das nossas propostas de PI dirigido à criança e ao adolescente, uma vez que, em nosso método de trabalho, as condições dos pais são determinantes do nível de aproveitamento que a criança usufruirá do processo. Da mesma maneira que o PI, as consultas terapêuticas se constituem em um método que combina avaliação e intervenção. Elas são fundamentadas na importância das primeiras sessões, em que há uma comunicação altamente significativa entre paciente e terapeuta. Essa comunicação, que ocorre em nível verbal e não verbal, caracteriza-se pelo pedido de ajuda do paciente, que anseia encontrar nesse espaço, junto com quem o atende, o objeto e a experiência de que necessita para a superação da sua dificuldade. Ela permite a imersão de aspectos essenciais da vida do paciente que estão relacionados ao motivo da consulta e dos quais ele não tinha consciência, na primeira entrevista. É muitas vezes possível, e nada perigoso, fazer uma espécie de tratamento psicanalítico em miniatura. Se a análise é iniciada posteriormente, em geral descobre-se que foram necessários vários meses para cobrir novamente o mesmo território. Nessas entrevistas, o médico não está tão seguro quanto numa análise longa, mas por outro lado, ele alcança profundos insights num grande número de casos, e isto, de algum modo, equilibra a exiguidade numérica de sua experiência analítica. Aliás, em psiquiatria, uma entrevista de diagnóstico só é frutífera se for também terapêutica. A Berasturi também referiu que durante o primeiro contato com a criança, na hora de jogo diagnóstica, podem ser feitas observações acerca de seus conflitos básicos e de suas principais defesas e fantasias, o que possibilita ao terapeuta ter um panorama sobre o seu funcionamento mental. Nesse contexto, as primeiras ações da criança mostrariam, ainda, suas fantasias inconscientes de enfermidade e de cura. Esse potencial e essa riqueza das entrevistas iniciais é o que permite a obtenção de efeitos terapêuticos importantes e duradouros mesmo em contatos muito breves com o paciente, seja ele uma criança, um adolescente ou um adulto. Por conta disso, as consultas terapêuticas de Winnicott raramente se estendiam por mais de 3 sessões. No PIOP, por sua vez, existe maior variabilidade da duração do processo, que pode ir de 2 até 12 sessões, dependendo das características do caso e do modelo de trabalho que o profissional adota. Cabe destacar, ainda, que durante as sessões de PIOP, se prioriza o uso de técnicas com base na associação livre, mas isso não impede a utilização de instrumentos padronizados, como as escalas psicométricas. Esses precedentes sobre os contatos iniciais sustentam o uso de assinalamentos e de interpretações nas primeiras sessões de PIOP, de acordo com aquilo que podemos compreender do paciente e principalmente do que ele pode suportar ouvir. Embora o processo de psicodiagnóstico tradicional também autorize intervenções no intuito de diminuir a ansiedade inicial do paciente e de auxiliá-lo no estabelecimento do vínculo com o psicólogo, o PI vai além desses propósitos. Uma vez que o material fornecido pelo paciente nesses encontros iniciais já deve ser compreendido e trabalhado pelo psicólogo com uma finalidade terapêutica. Quando isso não ocorre, o paciente pode desenvolver desconfiança e indisposição para trazer novas informações, conforme observado por Winnicott em suas consultas terapêuticas. Já no momento em que são realizadas intervenções, mesmo que imperfeitas, o paciente sente que é visto por alguém, ou seja, que a sua necessidade foi reconhecida e atendida por outra pessoa que busca compreendê-lo e ajudá-lo. Como nas consultas terapêuticas, o PIOP busca auxiliar o paciente na elaboração do material que se mostra presente por meio da transferência desde os primeiros contatos. Logo, a intenção tanto das consultas terapêuticas quanto do PIOP é a busca da integração no self do paciente e na presença do profissional das dificuldades, dos sofrimentos ou de outros aspectos dissociados da personalidade. Assim, em ambos os métodos, as intervenções que ocorrem ao longo de todo o processo informam e fomentam uma experiência transformadora para o paciente por meio do vínculo com o psicólogo. Para Winnicott, as consultas terapêuticas são um método de tratamento eficaz e econômico, que serve também para a investigação dos mecanismos primários do desenvolvimento. Isso acontece porque, durante essas consultas, o profissional favorece o processo de ilusão por meio de sua postura de confiabilidade e de previsibilidade ambiental.
Essa atitude permite o estabelecimento de um espaço potencial ou terceira área de experiência entre o profissional e o paciente, na qual se dão os fenômenos transicionais. É por essa razão que se torna possível alcançar uma comunicação autêntica entre o psicólogo e o paciente. Cabe também destacar que Winnicott descrevia o jogo de rabiscos como uma espécie de técnica projetiva que empregava para facilitar a comunicação com o paciente durante a realização das consultas terapêuticas. Do mesmo modo, no PIOP, as técnicas projetivas promovem a expressão de elementos muito profundos do paciente, que permitem o acesso a conteúdos latentes de sua personalidade e que, desse modo, norteiam as ações terapêuticas do profissional. Nesse âmbito, e a despeito de a característica principal do PIOP ser a realização de intervenções ao longo dos procedimentos avaliativos, ele também reconhece os efeitos terapêuticos que podem surgir na aplicação clássica das técnicas projetivas e que, portanto, estariam igualmente presentes na avaliação psicológica tradicional. Esses efeitos ocorrem em virtude das solicitações inconscientes que os estímulos componentes desses instrumentos fazem para o indivíduo, ou seja, expressar de maneira indireta e simbólica, como em um jogo de faz de conta, a sua experiência relativa aos conteúdos latentes que evocam, e dos mecanismos psicológicos que o obrigam a colocar em marcha. Nesse sentido, a projeção e a regressão ocupam uma posição especial. Desse modo, quando o paciente responde a uma técnica projetiva, ele faz uso desses dois mecanismos, que promovem um funcionamento mental mais condizente com o processo primário de pensamento, embora sempre dentro dos limites estritos do setting proposto pelo profissional. Com isso, o paciente alcança estágios de desenvolvimento bastante arcaicos, em que a definição das fronteiras do self individual ainda não se encontra bem estabelecida. Por consequência, a separação entre mundo interno e externo não é firmemente consolidada. Dessa forma, a área de sobreposição entre esses dois mundos se distende, proporcionando um espaço privilegiado para a ação dos fenômenos ilusórios e transicionais. Em suma, as técnicas e os métodos projetivos preparam o terreno para que as experiências de ilusão e de transicionalidade germinem. A Yellow Weisberg sustenta uma posição semelhante ao afirmar que os procedimentos projetivos podem ser compreendidos como um diálogo lúdico, pois eles, assim como brincar, acontecem no contexto transicional. Logo, essas duas atividades teriam como base os processos ilusórios e os fenômenos transicionais. Face a essas considerações, o psicólogo trabalharia, durante a aplicação de técnicas projetivas, nessa terceira área, que permite atualizar a realidade psíquica em uma zona intermediária da experiência. Nesse contexto regressivo que possibilita a retomada das experiências de ilusão e transicionais, os estímulos de vários instrumentos projetivos, a obrigar o indivíduo a se deparar com situações, angústias e tarefas referentes aos vários estágios de seu desenvolvimento emocional, conduzem-no, de certa forma, a reviver essas etapas. No contexto da experiência ilusória, essa revivência possibilita ao paciente a retomada de seu processo de maturação emocional por meio da atualização de suas necessidades na esperança de reparar feridas antigas e de reorganizar os objetos internos. Além disso, considerando-se que os fenômenos de ilusão e transicionais são os precursores das experiências simbólicas, pode-se dizer, por conseguinte, que as técnicas projetivas têm o potencial de fomentar e de acionar a capacidade de simbolização do examinando. Esse processo seria complementado pelo PIOP nos casos em que tal capacidade permanece latente no paciente. Nessas situações, a intervenção do examinador, seja ela verbal, gráfica ou lúdica, pode auxiliar a atualização dessa importante conquista estrutural do indivíduo. Em suma, a aplicação de instrumentos e métodos projetivos pode ser terapêutica em si, redundando em benefícios importantes, tanto em termos estruturais como dinâmicos da personalidade do paciente. Logo, se o psicodiagnóstico tradicional pode ser involuntariamente terapêutico, o PI busca sê-lo expressamente, ao se propor a explorar a fundo todas as possibilidades que os instrumentos projetivos oferecem. A clínica e a pesquisa do psicodiagnóstico interventivo. Até o presente, as pesquisas que buscaram investigar os alcances e os limites do PI como procedimento clínico revelaram que essa prática promove resultados terapêuticos importantes. Cabe citar como exemplo algumas dessas investigações, mas sem qualquer pretensão de esgotar toda a produção científica a esse respeito. Na tese de doutorado A Família e o Psicodiagnóstico como recursos terapêuticos no tratamento dos transtornos de conduta infantis, propusemos um método diagnóstico, psicoterápico de atendimento PIOP a 8 crianças, que incluía a aplicação interventiva de técnicas projetivas e implicava a participação da família no processo. A partir desse trabalho, pôde-se concluir que as 5 crianças que apresentaram bons resultados terapêuticos dispunham de uma pré-organização neurótica de personalidade e mostravam comprometimentos, leves ou moderados nas funções egóicas dos relacionamentos interpessoais e do controle pulsional, segundo os resultados do teste de Rorschach. No que se refere à capacidade dos genitores para auxiliar seus filhos no processo de PI, constatamos que para as mães, não houve diferença entre dispor de uma organização neurótica ou borderline da personalidade. Já no caso dos pais, os bons resultados dos filhos estiveram relacionados à presença de ordenamento neurótico por parte do genitor.
Para pais e mães, a ausência de prejuízos severos nos relacionamentos interpessoais e no controle pulsional esteve igualmente atrelada ao maior benefício da criança no PIOP, no caso dos pais, mas não no das mães. Um teste da realidade moderadamente preservado mostrou-se mais compatível com os bons resultados do filho. Tardivo, em seus estudos, compartilhou dessa mesma conclusão geral, enfatizando igualmente a necessidade de proporcionar um espaço de escuta para a família do paciente. Trinca também se interessou por esse método de trabalho, estudando seus efeitos sobre 15 crianças em momentos de pré-cirurgia. Para isso, ela utilizou o procedimento de desenhos-histórias desenvolvido por Trinca como um instrumento de intermediação terapêutica abreviado no atendimento dessas crianças. Os resultados indicaram que o DIE forneceu ao profissional subsídios para ajudar esses pequenos pacientes a elaborar parte de seus conflitos e angústias na situação de crise pré-cirúrgica. Em tese de doutorado intitulada A Influência das Invasões Ambientais nos Sintomas de Ansiedade Infantil, uma experiência de psicodiagnóstico interventivo, estudamos 6 crianças entre 6 e 11 anos de idade que apresentavam sintomas de ansiedade e seus pais. Realizamos sessões lúdicas com as crianças, aplicação do teste não verbal de inteligência, R2, do procedimento de desenhos-histórias, e do teste de apercepção infantil com figuras de animais, CAT-A. Ao longo dos encontros com as crianças, mediados pelos instrumentos projetivos, foram realizadas observações, assinalamentos e interpretações. Também foi aplicado o teste de Rorschach e alguns cartões do CAT-A nos pais, de modo a investigar como eles viviam a experiência da parentalidade, conforme proposto em estudo anterior desenvolvido por nós. Esses instrumentos e procedimentos foram avaliados de forma dinâmica, por meio do método da livre inspeção do material, tendo como pano de fundo a teoria psicanalítica. Os resultados mostraram que todas as crianças tiveram experiências iniciais com um ambiente que não se mostrou suficientemente bom para prover suas necessidades afetivas. Quanto aos pais, também apresentaram dificuldades no relacionamento com os próprios genitores, experiências que impactaram negativamente na formação de suas figuras materna e paterna. Tais prejuízos os impediam de oferecer um bom acolhimento e atendimento às necessidades afetivas dos filhos. As falhas básicas sofridas pelas crianças em termos estruturais, por parte do ambiente familiar, engendraram uma ligação pouco consistente entre psique e soma. A fragilidade dessa conexão culminava em um sentimento de despersonalização, com a correspondente ansiedade relativa à sensação de que centro de gravidade do indivíduo havia sido transferido do cerne para a casca. O resultado foi a edificação de uma personalidade falso self para proteger o self verdadeiro. A maioria das crianças tornou-se, assim, submissa ao outro, em uma busca incessante para agradá-lo e não perder o seu afeto. Durante o processo de PI, nos encontros com as crianças e com os pais, eles foram se mostrando cada vez mais seguros, confiantes e aceitos, mesmo ao demonstrarem sentimentos hostis e agressivos. O fornecimento de holding e a experiência de um ambiente suficientemente bom, aliados às intervenções realizadas durante o processo avaliativo, terapêutico, permitiram que as crianças aprofundassem o contato consigo mesmas e conhecessem suas necessidades e desejos, podendo expressá-los sem medo de sofrer retaliação ou de perder o objeto amado. Paulo utilizou o PI com adultos. Ele elaborou uma forma de atendimento breve que incluía o uso de técnicas projetivas. Essa proposta avaliativo-terapêutica foi aplicada a 4 pacientes com diagnóstico de depressão de variados tipos sem sintomas psicóticos. As intervenções foram realizadas na sessão seguinte às aplicações desses instrumentos, no momento destinado à devolução de informações. Seus resultados demonstraram que, ao final do processo, houve uma reorganização da personalidade dos pacientes, possibilitada pela integração de aspectos cindidos do ego. Constatou-se que, por meio da aplicação do inventário Beck de depressão BDI antes e após o PIOP, houve melhora significativa nos sintomas depressivos dessas pessoas. Com isso, concluiu que o PIOP se mostrou eficaz como proposta de atendimento a pacientes adultos com depressão. Ela também realizou o PIOP em adultos, em mulheres com obesidade grau 2º. Ela aplicou o procedimento do desenho da figura humana no início e no fim do processo, a entrevista semi-estruturada e o procedimento de desenhos-histórias nessas pacientes, concluindo que os encontros permitiram que elas se sentissem seguras, confiantes e aceitas. Mediante o fornecimento de holding e de outras intervenções, elas puderam aprofundar o contato consigo mesmas, conhecendo melhor suas necessidades e seus desejos. Assim, o ato de comer ganhou sentido e, com a implementação de sua capacidade simbólica, elas puderam fazer uso dessa significação em sua vida pessoal, sem ter de permanecer atreladas ao alimento concreto. Com relação à utilização do PI na velhice, destaca-se o trabalho de Gil, intitulado Recordação e Transicionalidade, a oficina de cartas, fotografias e lembranças como intervenção psicoterapêutica grupal com idosos. Ela fez uso de instrumentos como o inventário de qualidade de vida, forma breve, o inventário Beck de depressão e o teste de apercepção temática para idosos, concluindo que houve significativa melhora dos sintomas depressivos e da qualidade de vida dos participantes após a realização de intervenções.
Ela referiu também que o processo favoreceu maior integração e possibilidade de recordação saudável, acarretando, assim, vivências de crescimento emocional dos idosos que compunham o grupo estudado. As pesquisas revelam que o uso simultâneo da avaliação e da intervenção produz ganhos terapêuticos em diferentes idades. Esses resultados levaram e vêm levando o PI a ganhar espaço no campo da psicologia, de modo a se tornar objeto de diversos outros estudos devido ao seu potencial e à sua utilidade clínica. No estado atual de nosso conhecimento, o PIOP tem se mostrado mais eficaz nos casos em que não existam comprometimentos psicóticos severos e em que se tenha adquirido, ou preservado, um nível razoável da capacidade de simbolização, que permita a abordagem dos instrumentos de avaliação de forma lúdica, ou seja, capaz de brincar de faz de conta. O PIOP tem sido considerado, mais recentemente, um método de investigação na pesquisa científica. Nesse caso, insere-se na perspectiva de investigação qualitativa, respeitando o caráter interativo do processo de produção do conhecimento. Em outras palavras, de acordo com esse paradigma científico, assume que as relações entre pesquisador e pesquisado são a principal condição para o desenvolvimento das pesquisas nas ciências humanas. A consideração da natureza interativa dos processos de produção do conhecimento implica compreendê-lo como processo que assimila os imprevistos de todo o sistema de comunicação humana e que, inclusive, os utiliza com situações significativas para o conhecimento. Na perspectiva de investigação qualitativa, o PIOP, como já se poderia antever em função de seu referencial teórico, faz parte das pesquisas sustentadas pelo método e pela epistemologia psicanalíticos, que condiz com uma produção do conhecimento em que há ênfase na interpretação e na singularidade. O PIOP inscreve-se no legado freudiano para a ciência, ou seja, consiste em um método interpretativo para a construção do conhecimento por meio da relação terapeuta-paciente, que abrange, ao mesmo tempo, a clínica e a pesquisa, ou seja, a investigação e a intervenção. Em seu artigo 2 verbetes de enciclopédia, Freud postulou que a psicanálise, além de uma teoria sobre os fatos psíquicos, seria um procedimento para a investigação de processos mentais e um método para o tratamento de distúrbios neuróticos. O método psicanalítico criado por Freud caracteriza-se por dois processos complementares: a livre associação do paciente e a atenção flutuante do terapeuta. Nesse método, a atenção está voltada para o campo experiencial humano, em suas dimensões consciente e inconsciente, em sintonia com os objetivos e as características do PIOP e com os procedimentos projetivos. No contexto da investigação psicanalítica, os pressupostos da teoria e da clínica de Winnicott são particularmente interessantes para o PIOP, mantendo sua coerência metodológica e epistemológica. Considerações finais. Este capítulo objetivou oferecer ao leitor um panorama acerca dos principais conceitos que subsidiam o PIOP, bem como introduzi-lo no campo das pesquisas realizadas a respeito desse processo de investigação e intervenção ou realizadas por meio de sua utilização. O capítulo também apresenta o PIOP como um método de investigação científica que inclui a simultaneidade entre coleta e análise de dados, elaboração de conhecimento advinda do relacionamento entre sujeito, paciente e pesquisador, profissional, e em que há a primazia do processo sobre a técnica, ou seja, o pensamento clínico é prioritário. Nesse âmbito, o PIOP encontra suas fontes no psicodiagnóstico compreensivo e nas consultas terapêuticas. A partir de suas fundamentações, compreende que cada encontro entre psicólogo e paciente é um momento único, permeado por uma comunicação em nível verbal e pré-verbal, consciente e inconsciente. Nesse sentido, quando o profissional é capaz de fornecer sustentação e, assim, mostrar-se verdadeiramente disponível ao paciente, este pode revelar-se sem recear ser invadido. Essa situação pode gerar efeitos mutativos, proporcionando um movimento de vida autêntico e espontâneo, expressão da singularidade do paciente. Dessa maneira, o objetivo principal do PIOP é mais favorecer a ocorrência de experiências que propiciem ao paciente oportunidades para encontrar um sentido pessoal para a sua existência, do que suprimir sintomas psicopatológicos. Estes podem sim se dissipar, mas como consequência de não ser mais necessário enviá-los como sinais de socorro. O PIOP é uma modalidade específica de avaliação clínica interventiva breve que utiliza técnicas projetivas para acessar e presentificar de maneira condensada os aspectos nodais inconscientes da personalidade do paciente que lhe ocasionam sofrimento. Como profissional é parte integrante do processo, a qualidade do seu mundo mental também deve ser objeto de atenção. O psicólogo deve ser capaz de respeitar o ritmo de cada paciente sem causar uma invasão ambiental, por meio de interpretações que ele ainda não tem condições de receber. As intervenções devem, portanto, seguir o mesmo ritmo da apresentação dos objetos, conforme preconiza Winnicott, ou seja, devem ser oferecidas no espaço e no momento exato em que o paciente esteja pronto para recebê-las, de modo a configurar a experiência da ilusão. Nesse processo, as técnicas projetivas funcionariam como mediadores da comunicação, fazendo fluir aspectos importantes da subjetividade do examinando. Guardadas as condições de respeito aos recursos e ao ritmo do paciente por parte do profissional, aquele pode adaptar-se o estímulo do teste para transmitir o que deseja, a despeito do conteúdo latente a que o estímulo deveria originalmente remeter.
Portanto, a não abordagem do conteúdo previsto pelo estímulo do teste não significa necessariamente a sua distorção ou a fuga do tema recoberto por ele. O auxílio para o alívio da dor psíquica acontece, então, por meio de intervenções durante entrevistas, aplicações de técnicas e métodos projetivos ou ainda, na entrevista de devolução de informação, buscando-se sempre superar as dissociações rumo a processos integrativos. Apesar de todas as suas boas qualidades, é importante salientar que o PIOP não almeja substituir uma psicoterapia extensa. Seu objetivo é simplesmente remover do caminho do indivíduo o foco que bloqueia o seu processo de amadurecimento emocional e que compromete a expressão do self, sem necessidade de aprofundamento da análise da transferência, como acontece na psicoterapia psicanalítica em geral, longa ou breve. Trata-se, nos dizeres de Winnicott, de substituir a pergunta da psicoterapia: quanto se deve fazer? Pela das consultas terapêuticas: qual é o mínimo necessário a ser feito? Em razão de seus resultados promissores no Brasil, a difusão desse método de avaliação e intervenção deve ser encorajada, bem como pesquisas a seu respeito. Nossa esperança é que este capítulo, em que tencionamos apresentar as características essenciais e os fundamentos do PIOP, incentive estudantes e profissionais da psicologia a prosseguir nossos esforços na compreensão e no aperfeiçoamento desse frutífero método. Assim, convidamos aqueles que se interessarem e quiserem ir mais longe, aprofundando seu conhecimento nesse procedimento clínico, a buscar as referências relacionadas a seguir, que fornecem bases teóricas, metodológicas e práticas importantes para quem quiser trilhar o caminho que nós trilhamos.